Olá, meninos do nono ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estou aqui para gravar uma aula para vocês, espero que vocês assistam, que vocês tirem suas dúvidas, né? Eu vou estar fazendo um resumo, né, do assunto que nós estaremos estudando em SAP. Estejam bem atentos, tá? Para a nossa aula. E depois estarei enviando atividade para vocês estarem realizando aí no caderno de vocês. Então, vamos na nossa aula. Nós vamos estar estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Você está vendo um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial e na sala de aula nós havíamos, né, estudado sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Nós vimos que toda a guerra, né, ela foi motivada principalmente por questões econômicas, né? Devido à questão do imperialismo, né? Os países europeus querendo conquistar novos territórios, né? No continente africano, no asiático, e nós vimos ali as consequências que essa ambição trouxe para o mundo, né? Não só para um país. E nós vimos que na Primeira Guerra Mundial, o país que ficou muito prejudicado ao final dessa Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha, que foi obrigada a assinar o tratado, né? O Tratado de Versalhes, que impunha certas obrigações no que diz respeito à Alemanha, né? Ela teria que cumprir algumas exigências realizadas pelos países que venceram, e isso deixou a Alemanha muito chateada, como eu falei para vocês em sala de aula. Então, ela ficou com aquele desejo de vingança, né? Com a vontade de dar uma revanche nesses outros países aí, por uma série de medidas que foram aplicadas através desse tratado. E a Alemanha, né? De uma guerra, da Primeira Guerra à Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês, teve um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo de aproximadamente 20 anos, uma série de coisas aconteceu, que foi o surgimento de alguns regimes totalitaristas, né? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, salazarismo, franquismo, que eu cheguei a comentar com vocês em sala de aula e dei uma atividade para vocês estarem fazendo. E também, além desses regimes que surgiram, né, nesse período entre duas guerras, também nós tivemos conhecimento, né, do que aconteceu com os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos, que foi o que mais se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Então, nos primeiros anos da década de 20, né, logo após a guerra, os Estados Unidos passa ali por um momento de euforia, a economia bem bacana, né? Surgiram muitos empregos, as pessoas viviam bem, foi incentivada a questão da indústria, né? O modo de vida americano, né, ficou sendo como referência para o mundo. Todo mundo queria viver como os norte-americanos. Mas, com o passar do tempo, indo já para o final da década de 20, nós vimos que essa euforia toda, né, esse sucesso econômico todo que os Estados Unidos estavam tendo, iria resultar em uma crise econômica, né? Porque Estados Unidos estava bombando, investiu pesado na questão industrial, mas não tinha para quem vender esses produtos, porque muitos países, né, europeus, por exemplo, estavam passando pelo processo do pós-guerra, não estavam na situação econômica tão bem quanto os Estados Unidos, né? E aí, então,
os países que mais compravam os produtos industrializados dos Estados Unidos agora tiveram que dar um tempo. E isso fez com que a economia norte-americana tivesse uma queda assim, bem brusca, né, de um período para o outro, assim, de um período para o outro muito rápido. A economia que estava lá em cima despenca e vai lá embaixo e gera uma crise econômica. E essa crise econômica, que a gente vai chamar de né, é, que resultou na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela vai respingar, essa crise vai acabar respingando num monte de países que eram dependentes economicamente dos Estados Unidos, como era o caso do Brasil. O Brasil era um dos maiores exportadores de café e o maior comprador de café brasileiro era os Estados Unidos. Com a crise de 29, né, que foi bem no finalzinho da década de 20, os Estados Unidos não podia mais comprar o café brasileiro. Então, o que vai acontecer com a economia brasileira, que no momento girava em torno do café? Vai também ficar prejudicado. E o Brasil também mergulha nessa crise do final da década de 20. Bom, gente, esse era o cenário, né, do pós-Primeira Guerra e antes Segunda Guerra Mundial. E os motivos agora, então, que vai resultar nessa Segunda Guerra Mundial, nós vamos estar vendo agora, ok? Então, vamos lá. Quais foram os motivos que levaram à Segunda Grande Guerra? Um dos primeiros motivos foi a questão do imperialismo, que a gente já estudou lá no início, antes da Primeira Guerra Mundial, que na verdade foi um dos motivos que resultou na Primeira Guerra Mundial. Então, o imperialismo é aquela prática, né, através da qual nações poderosas procuram ampliar e manter esse controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres, ou seja, é um domínio político de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre a outra. No caso aqui, esse imperialismo ainda continuava sendo praticado agora, seria mais uma vez motivo para resultar na Segunda Guerra Mundial, porque potências europeias, né, queriam continuar, queriam dominar territórios ainda no continente africano, no asiático e até mesmo na própria Europa, né? Alguns países queriam dominar regiões europeias, né, estender seu domínio político, seu domínio territorial, econômico sobre outros territórios europeus e sobre alguns países africanos, asiáticos também, ok? E outro fator, então a gente viu aí, um fator foi a questão, um motivo, né? Um motivo foi a questão do imperialismo. O outro motivo entra aqui no cenário a questão do nacionalismo. Esse nacionalismo muito pregado entre as potências, né? As potências que nós vimos lá dos regimes que deram origem aos regimes totalitaristas, né? Eu coloquei aqui as principais potências protagonistas nesse sentido do nacionalismo que resultaria na Segunda Guerra Mundial, que foi a Alemanha, né? O símbolo, né? Hitler, com a sua política, implantou na mente dos alemães, né, esse amor obsessivo, né, pela nação alemã, né, e no qual eles deveriam dominar todas as outras nações, né, na questão territorial, né, na questão cultural, na questão, na verdade, como vocês viram lá, quando vocês fizeram o trabalho sobre o nazismo, vocês perceberam, e também o vídeo que eu mandei para vocês perceberam que os alemães, né, com a política implantada por Hitler, ele se achava a raça superior às demais, a raça ariana, a raça pura escolhida por Deus para dominar o mundo, né, com um espírito nacionalista absoluto aí no coração da nação alemã. Outra nação que aderiu muito a isso e foi motivada, né, com esse sentimento aí
a dar início à Segunda Guerra foi a Itália, com o fascismo, que também foi aquele regime que eu pedi para que vocês pesquisassem. E uma outra potência que não era europeia, mas era uma potência também que estava destacando e que tinha esse espírito nacionalista, era o Japão, ok? Então, eles tinham esse sentimento de valorização de sua nação e para isso necessitaria dominar territórios, né? Política, linguística, cultural, enfim, eles dominariam outras nações, outros povos, ok? Então, primeiro ponto, o imperialismo. Segundo ponto, o nacionalismo implantado por essas nações. E o terceiro ponto que a gente pode citar aqui seria a indústria bélica, né? A indústria bélica, lembra que eu falei para vocês lá na Primeira Guerra Mundial, que era aquela indústria voltada para a produção de armas, né? Armas, certo? Então, assim, é, as nações estavam investindo nesse tipo de indústria, certo? De indústria bélica. E eu coloquei na observação aqui para vocês, né? Indústria bélica, armamentista ou militar é o comércio e indústria global que fabrica e vende armas e munição, equipamentos e tecnologia militar. Né? Compreende a indústria governamental ou privada envolvida na pesquisa, desenvolvimento de produção e serviços de materiais, equipamentos e instalações militares. Inclusive, meus amores, nesse período aqui de Segunda Guerra, como foi incentivada muito essa questão da indústria bélica, muitas armas que foram novidades, que surgiram, né, foram usadas na Segunda Guerra, armas que eram novidades que antes não haviam, não existiam, mas com o incentivo da indústria bélica passaram a existir armas potentes, como, por exemplo, a gente vai ver mais à frente a questão das bombas nucleares, tá? Armas nucleares. Então, vamos lá. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início desse conflito, que se iniciou na Europa e rapidamente se espalhou pela África e Ásia, né? Um dos mais importantes motivos foi o surgimento, na década de 1930, na Europa, dos governos totalitários, com fortes objetivos militaristas e expansionistas, como eu falei para vocês. Na pesquisa que vocês fizeram, no vídeo que eu passei para vocês, né, anteriormente, fala sobre essa questão desses regimes que foram de destaque, né, em primeiro lugar, a Alemanha, né, governada, chefiada por Hitler, né, e nós vamos ter lá, então, a política, né, a política totalitarista que ficou conhecida como nazismo, e o que Hitler pretendia? Ele queria expandir o domínio alemão, né? Desrespeitando o que foi deixado, o que foi acordado lá no Tratado de Versalhes, né? Inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. Vocês lembram que eu falei para vocês em sala de aula? Que a Alemanha, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, a Alemanha assinou, mas com amargor na boca ali, né? Como se eu dei o exemplo até para vocês que a Alemanha ela ficou tipo aquela cobra que foi machucada, aquela cobra venenosa que foi machucada, mas não foi machucada, ferida mortalmente, né? Ela foi machucada e estava ali tentando se recuperar para poder dar o bote certeiro. E lembra que eu falei para vocês que a cobra, quando ela passa por esse processo e quando ela pega a sua presa, o veneno ele fica bem mais poderoso, bem mais potente do que anteriormente era. Então, assim, era a Alemanha, né? Liderada por Hitler, agora ela estava preparada, ela estava ali a todo vapor, disposta a se vingar do que havia acontecido com ela no final da Primeira Guerra Mundial, ok? Aí o outro protagonista importante da Primeira Guerra, a Itália. E lá na Itália, vocês perceberam que estava crescendo o regime fascista, liderado por Benito Mussolini, né, que se tornou da Itália o chefe supremo da Itália com poderes sem limites, ok?
tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início de 1930. Além de sofrer, né, com o resultado do final da Primeira Guerra, ainda a crise de 29, a crise que ocorre lá nos Estados Unidos, de uma certa forma, atinge essas nações. Então, o que acontece na Alemanha, na Itália, em outros países que aderiram ao regime totalitarista? Desemprego absoluto, né? Muitos cidadãos, muitas pessoas ficaram desempregadas e uma das soluções tomadas por esses governos fascistas foi a industrialização, e principalmente a indústria de quê? A indústria bélica, como a gente já havia falado, para gerar emprego, né? Para essas pessoas aí. Além de armas, né? Também foram produzidos aviões de guerra, navios, tanques, né? Tudo voltados para, né, a questão bélica, ok? Bom, nós falamos de Itália e Alemanha, nações totalitaristas que estavam presentes na Europa, mas na Ásia nós também temos destaque de uma potência que aderiu ao regime totalitarista, que foi o Japão. Também possuía fortes desejos de expandir seu território, né, seu domínio para territórios vizinhos e ilhas da região, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí essas três grandes potências, né? Esses três grandes países com um único objetivo, um objetivo em comum. É expandir seu domínio territorial. Então, o que essas nações que tinham as mesmas características políticas, tinham os mesmos objetivos comuns, né? O que essas potências fizeram? Elas se uniram e fizeram um acordo, né? Um acordo entre elas. Esse acordo ficou conhecido como eixo. Então, os países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Esses três países se uniram com planos, para poder elaborar planos de conquistas, né? Porque eles tinham objetivos em comum, os mesmos objetivos bem parecidos. Então, eles se uniram para traçar planos de conquistas elaborados em um acordo comum. Então, eles se unem e formam o eixo, ok? O início, quando foi que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Quando é que a Segunda Guerra Mundial ela começa? Bom, a Segunda Guerra Mundial ela começa quando, que a gente pode dizer assim, o estopim da Segunda Guerra, né? O pontapé inicial para a Segunda Guerra. Foi quando a Alemanha invade a Polônia, desrespeitando mais uma vez o Tratado de Versalhes, né? De acordo com a política de alianças militares existente na época, formaram-se dois grupos. Quando a Alemanha invade a Polônia e desrespeita o Tratado de Versalhes, ela já havia formado o grupo dela lá, que era o grupo do eixo, que era ela, Alemanha, Itália, Japão. Porém, ao perceber esse complô realizado aí pela Alemanha, Itália e Japão, a Inglaterra se alia à União Soviética e à França e forma um outro grupo que ficou conhecido como Grupo dos Aliados. Agora aqui um detalhe importantíssimo, meus amores. Nós temos ali, então, nesse grupo dos aliados, potências que são capitalistas, que no caso é a Inglaterra e a França, que eram adeptos de uma ideologia capitalista, né? Que a gente também falou sobre isso na sala de aula, quando nós estávamos em sala de aula. Agora, o diferencial aí é a presença da União Soviética. Na verdade, aqui, ó, a União Soviética, ela é uma potência socialista. E socialismo não se dá bem com
capitalismo. Mas ela se alia, o socialismo se alia a essas potências capitalistas, porque mesmo elas não se dando bem, elas tinham um inimigo em comum que era a Alemanha. Então elas uniram forças no intuito de derrubar a Alemanha. Uma vez que, antes de começar a guerra, a Alemanha havia feito um acordo com o líder, né? Com o líder da União Soviética, com a URSS, que era o Stalin, né? Dizendo que a questão de que não iria, né, anexar territórios da Polônia, né, que era de interesse da União Soviética, desde que a União Soviética não fizesse um acordo ali, um tratado de paz, né, um acordo de paz com a Alemanha, não interferisse, não prejudicasse. E a União Soviética, então, faz esse pacto de não agressão. Assim, nesse pacto de não agressão, nem eu vou lhe atacar, nem você vai me atacar, nem eu vou te prejudicar, nem você vai me prejudicar. Só que a Alemanha não cumpre esse trato. A Alemanha não cumpre esse acordo, esse pacto de não agressão. O que a Alemanha faz? Invade o principal território que era de interesse da União Soviética. E a União Soviética fica muito retada com isso e se alia aos países capitalistas para poder derrotar, com o intuito de derrotar a Alemanha nazista, ok? Então, forma-se então o grupo dos aliados, ok? Então, vamos lá. O eixo, falando um pouquinho sobre os países do eixo, né? Do período de 1939 a 1941, foi marcado por vitórias do eixo, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, conquistaram os franceses, a Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios do norte da África. O Japão anexou a região da Manchúria, que fica na China, né? Enquanto que a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. E até 1941, o eixo estava indo muito bem, obrigada, com todo sucesso. Porém, em 1941, o Japão comete um grande erro, né? Ele ataca a base norte-americana, Pearl Harbor, que fica lá no Havaí, no Oceano Pacífico, né? Que após esse fato, né, os norte-americanos colocam isso, né, esse ato, essa atitude dos japoneses como uma traição, e os Estados Unidos então pegam e entram na Segunda Guerra Mundial, porque até então os Estados Unidos não faziam parte da guerra, ok? Estava de fora, mesmo porque os Estados Unidos estavam enfrentando problemas lá da crise econômica gerada lá com a quebra da Bolsa de Valores no final da década de 20, ok? Então, vamos lá. Estados Unidos entra na guerra por causa desse ataque dos japoneses. Antes, né, do ataque, como eu coloquei para vocês, os Estados Unidos resolveram ficar neutros na guerra, preocupados em solucionar o problema que estava acontecendo internamente, né, por causa da crise de 29. Mas após essa atitude do Japão, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados. Aliados, falando um pouquinho sobre os aliados. De 1941 a 1945, ocorreram as derrotas do eixo. Aí a maré, que estava indo muito bem para o lado do eixo, passa agora a vir para o lado dos aliados com a chegada dos Estados Unidos. Então, os países do eixo começaram a perder consecutivamente, né? Começando principalmente pelos alemães, né? Quando foram invadir a Rússia, não contava com o inverno rigoroso que estava tendo por lá e nem com a tática de guerra chamada terra arrasada que foi aplicada pelos russos. Nesse período ocorre uma regressão das forças do eixo que sofre derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados acabam ganhando forças nas frentes de batalha. Ok? Bom, falando um pouquinho sobre o Brasil, na Primeira Guerra Mundial a gente viu que o Brasil ele participou, mas de uma forma mais
indireta, né? Que nós chegamos a ver na sala de aula, o envio de médicos, enfermeiros, medicamentos, enfim. Mas já na Segunda Guerra, o Brasil ele participa de forma direta, né? O Brasil ele vai para a guerra e, no caso, o Brasil envia para a Itália, né? Para lutar contra os italianos, os soldados que eram chamados de pracinhas e faziam parte da Força Expedicionária Brasileira, certo? Um detalhe importante, tá, pessoal? Nessa guerra aqui, esses pracinhas, em sua maioria, eram soldados brasileiros, nordestinos, negros, pobres, que eram convocados e enviados para ir lutar nas frentes lá na Itália. Já as pessoas, não foi qualquer pessoa que foi enviada lá para guerrear na Segunda Guerra, não foi qualquer brasileiro. De preferência foi enviado essas camadas aí para a guerra, né? Por que essa situação aconteceu aqui no Brasil? Eu coloquei aqui um texto para vocês, eu não vou ler, vou resumir, mas aí vocês podem estar, ao assistir o vídeo, vocês podem estar dando pausa e dando uma conferida, tá? Na época em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava governado por presidente Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, todos os indícios dele indicava que ele era uma pessoa muito simpatizante dos regimes totalitaristas que estavam ocorrendo na Europa. Getúlio Vargas se demonstrava ser uma pessoa um admirador do nazismo e do fascismo. E começou a surgir uma preocupação, não só entre alguns governos brasileiros, né, entre a política brasileira, mas principalmente pelas autoridades norte-americanas, que começou a olhar e enxergar essa simpatia toda de Getúlio Vargas como algo que não seria tão interessante assim. Então, o que o governo norte-americano fez? O Brasil ainda estava enfrentando a crise que foi resultado da crise que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim, aí o Brasil começa também a investir na questão da indústria para tentar reverter essa situação, né? Então, o que os Estados Unidos faz? Empresta, né, libera um empréstimo de 20 milhões de dólares para o governo brasileiro, a fim de que Getúlio Vargas ele queria investir na indústria, numa usina, né, na construção de uma usina lá em Volta Redonda, certo? Que ele estava investindo muito na questão do petróleo, na questão da Petrobras aqui no Brasil, em outros ramos industrial, né? Então ele precisava de dinheiro. Os Estados Unidos emprestou esse dinheiro. E no ano seguinte, os Estados Unidos entra na guerra e agora pressiona o governo brasileiro a enviar soldados para lutar com os norte-americanos lá na guerra. E mediante essa situação, né, Getúlio Vargas, mesmo sendo simpatizante dos regimes totalitaristas, ele se via na obrigação de dar essa ajuda ao governo norte-americano. Sem falar, gente, que navios alemães, né, submarinos alemães, afundaram navios brasileiros, certo? E aí, por causa disso, Getúlio Vargas, então, não teve outra alternativa a não ser enviar para a guerra os soldados brasileiros, ou seja, os pracinhas, ok? Esse importante e triste conflito terminou em 1945 com a rendição primeiro da Alemanha, primeiro Itália, segundo a Alemanha e por último Japão.
O último país a assinar o último país a assinar o acordo de rendição foi o Japão. Só que o Japão, veja bem, já havia visto as duas potências do eixo cair e continua insistindo na guerra sozinho. Ele não tinha necessidade nenhuma de continuar, não tinha condições dele continuar. E nesse meio período, nesse percurso aí de guerra, gente, lá do lado dos aliados, nós tínhamos França, nós tínhamos Inglaterra, nós tínhamos Estados Unidos, que eram potências capitalistas, mas nós tínhamos também a União Soviética, que era uma potência socialista. E das quatro potências, assim, as que mais eram rivais eram os Estados Unidos e a União Soviética. E mesmo estando lutando juntos, esses dois ainda tinham as suas rivalidades, né? As suas rivalidades. Então, quando eles conseguem acabar com a Alemanha, que era o inimigo em comum, acabaram com a Itália, acabaram com a Alemanha, o Japão não significaria nada mais para eles. Era muito fácil resolver o problema do Japão. Só que os Estados Unidos aproveitou da situação e fez o quê? Para mostrar para a União Soviética que ele era o poderoso e possuía uma super arma, ele usou o Japão como bode expiatório e faz o quê? No final aí os Estados Unidos lança duas bombas atômicas sobre o Japão, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. E essa ação, queridos, matou milhares de cidadãos japoneses que eram totalmente inocentes, sem necessidade. Mas os Estados Unidos fizeram isso para provar que ele era, em questões de armamentos e tudo mais, era superior à União Soviética. Mesmo porque a guerra para eles ali já havia sido definida. E agora a disputa seria entre capitalismo e socialismo. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens terríveis do que foi, né, a bomba atômica, né? A bomba atômica, quando ela é lançada, ela tem três efeitos devastadores. O primeiro, a explosão, que forma esse cogumelo de nuvem terrível aqui, explode tudo num raio, né? Destrói tudo só com a explosão dela. Depois, o segundo é a onda de calor que ela forma e sai destruindo num raio maior do que o da explosão. E o terceiro efeito da bomba é o radioativo, é o efeito radioativo, que vai atingir um raio bem maior, então, a proporção maior, que vai fazer com que pessoas, né, entram nesse raio da radioatividade, fiquem com câncer, né, vários tipos de cânceres, enfim, aqui pessoas que foram atingidas pela onda de calor, pela a radioatividade, e mesmo essa imagem que vocês estão vendo ali em cima é só uma sombra. Na cidade do Japão ficaram várias sombras assim, que muitos acreditam que a onda de calor que passou, né, desintegrou corpos inteiros. A pessoa sumiu, ficou só a sombra da pessoa no chão. E várias sombras ficaram assim no chão, nas paredes, né? Eles acreditam que foi a onda de calor que foi tão profunda, forte, desintegrou o corpo da pessoa, só ficou a marca dela. Terrível, né? Sem falar nos outros prejuízos que foram causados por essa guerra terrível. Isso que nós nem contamos, né? Que foi a perseguição
realizada pelos nazistas, né? Com relação aos judeus, homossexuais, ciganos, negros, tá? Então, assim, ó, prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para os campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Sem falar dos ciganos, dos homossexuais e dos negros, porque o objetivo da Alemanha era transformar o país numa raça pura, tirar tudo que era impuro e deixar só a raça pura, certo? Aqui para vocês um pouquinho das imagens dos campos de concentração, né? Todas essas pessoas aqui eram judeus, eram obrigadas, né, a irem para os campos de concentração, usar os pijamas listrados, usar aquela estrela de Davi, eram marcadas e milhares delas foram mortas lá nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Terrível, terrível a situação. Olha aí o chão, né? Eram colocados várias pessoas e morriam de uma vez só, milhares de pessoas nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Tantas que antes eles queimavam, né, nos lugares tinham as câmaras crematórias e com o passar do tempo eles foram assassinando tantas pessoas que já não tinha mais condição de cremar assim, um por um, eles jogavam já num buraco, nas valas e jogava óleo e fazia aquelas grandes fogueiras para queimar aquele tanto de corpos de uma vez só. Bom, meus amores, final da guerra, como eu falei para vocês, os países aliados vencem os países do eixo, né? Mais uma vez, os Estados Unidos saem, né, com uma potência econômica, sai ileso, né? Não é prejudicado porque não sofreu ataques. E a situação da Alemanha, a Alemanha, ela foi dividida, ela foi repartida, que também, mais uma vez, foi tida como uma grande culpada da guerra. Então, os países aliados pegaram a Alemanha, dividiu a Alemanha em 4 partes e cada país ficou com uma parte, né? A França ficou com um pedaço da Alemanha, a Inglaterra ficou com outro, a União Soviética ficou com outro, os Estados Unidos ficou com outro, só que nesse quadrante aí, nós vamos colocar como se a Alemanha tivesse dividida em 2 partes. A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Porque foi essa situação que o mundo ficou a partir no final da Segunda Guerra Mundial. Dividido em 2 ideologias, a ideologia socialista e a ideologia capitalista. O capitalismo ficou sendo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo ficou liderado pela União Soviética. E o que vai acontecer com o mundo a partir daí? O mundo vai entrar em uma nova guerra, mas não mais numa guerra onde ocorreram confrontos físicos, né, entre as principais potências envolvidas, mas uma guerra ideológica que recebe o nome de Guerra Fria, justamente pelo fato de ser uma guerra de ideologias. Também ao final do conflito, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo principal manter a paz entre as nações. Há uma grande preocupação em acontecer uma nova guerra mundial, porque a situação, né, cada guerra, né, cada momento, se nós fizermos um paralelo entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, nós vamos perceber que a Segunda foi bem mais devastadora do que a Primeira. E se ocorrer uma terceira, nós não temos nem ideia da proporção do prejuízo, das perdas que teremos se ocorrer uma terceira guerra. Então, a ONU tem essa preocupação em tentar manter a paz entre as nações para que não haja uma terceira guerra mundial. Ok? Consequências aqui da guerra, então, principais consequências desse conflito foi a ascensão dos Estados Unidos, né? Mas, como eu falei para vocês,
Estados Unidos sai como maior potência econômica de novo, mais uma vez, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU, que eu já falei para vocês. Outra coisa, o conflito, de acordo com algumas estimativas, causou a morte de 45 milhões de pessoas e deixou 35 milhões de feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União Soviética, com 20 milhões de mortos. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países surgiram e alguns tiveram suas fronteiras redesenhadas. Exemplo, a Áustria, que havia sido anexada à Alemanha agora, ela passa a ser um país independente, né, de novo. Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia depõem a monarquia e é substituída pelo regime republicano, passa a ser uma república, esses países aí. Portugal e Espanha se isolam do sistema internacional até meados do ano 50 por conta das ditaduras de Salazar e de Franco, salazarismo e franquismo, que eu falei para vocês, regimes totalitaristas. Os países libertados pela União Soviética, como a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, passam à espera da influência soviética. No caso, esses países passam a ser socialistas também, aderem ao socialismo da União Soviética, né, enquanto os demais países continuam com a social-democracia. O que acontece com a Alemanha? Após a guerra, ela teve que aceitar os 4 Ds impostos pelas potências aliadas, né, que seria o quê? Desnazificação, acabar com o nazismo, desmilitarização, acabar com o regime militar, desmocratização, desarmamento. Assim, alguns líderes nazistas foram julgados, né, pelo Tribunal de Nuremberg e desses 12 foram sentenciados à morte. Por outra parte, o país foi dividido em 2 zonas de influência bem claras, que eu falei para vocês atrás, né? Uma República Democrática Alemã, com regime socialista, e a outra República Federal Alemã, RFA, que continua sendo capitalista. Na cidade de Berlim, então, a capital da RDA, foi construído um muro, né? A Alemanha socialista manda construir um muro, o Muro de Berlim, que tornou um símbolo da divisão ideológica do mundo, onde vai dividir, né, capitalismo e socialismo. A situação do Japão. O Japão foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia, devolver as ilhas Kurilas à União Soviética e reduzir as suas forças armadas. O país teve a cidade de Hiroshima e Nagasaki totalmente destruídas pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos e recebeu 2,5 bilhões para poder se reconstruir. Bom, meus amores, aqui foi apenas um resumo. É claro que se a gente tivesse na sala de aula, a gente teria muito mais informações, mas a partir daqui dá para vocês terem uma ideia, né, do que aconteceu nesse período de Segunda Guerra Mundial. Eu vou estar enviando para vocês as atividades, para vocês estarem assistindo, e mais alguns vídeos explicativos para complementar esse assunto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.